Seu filho tá com tosse, febre, nariz escorrendo. Como eu sei que é uma gripe, um resfriado, um H1N1 ou um Covid? A péssima notícia aqui é que geralmente nem o médico tem como saber. Quando nós falamos de gripes e resfriados, nós falamos de alguns sintomas, mas isso não me diz que doença o paciente tá. Por exemplo, febre alta, muita dor no corpo, muita dor de garganta, indisposição, fala mais a favor de alguns vírus mais agressivos. Nós tínhamos os influenzas, os vírus da gripe tradicional, que era H1N1, H3N2, entre outros. Mas agora nós também temos o Covid que confunde tudo. A grande questão aqui é que isso me diz uma possibilidade, uma probabilidade. Se um dia eu tiver com facilidade de colher exames, que igual do Covid, que você passa o cotonete, e me disser qual vírus tem ali, acaba gripe, resfriado, virose, meningite viral. No fim você vai chegar com febre, tosse e coriza, você vai estar com bocavírus, você vai estar com adenovírus. Nós só temos esses diagnósticos de gripes, resfriados e viroses porque nós não pesquisamos as doenças. E por que nós não fazemos isso? Porque infelizmente do ponto de vista de tratamento, em geral não vai fazer menor diferença. Tanto que nós pesquisamos muito o Covid, mais por uma questão de transmissão, de controle da doença. Não é nem tanto para saber se era ou não Covid naquela pessoa e ia mudar alguma coisa em relação à terapêutica, tratamento. Claro, no momento de uma pandemia, um vírus grave, nós vamos ficar mais atentos, nós vamos atrás de complicações mais sérias e a partir daí tentar intervir até o corpo curar aquela infecção, porque no fim todos os vírus que conhecemos hoje não têm um tratamento bom. Para vocês terem ideia, vírus é o desespero da medicina. As pandemias são virais. Teve H1N1, às vezes a gente vê ebola, febre amarela, dengue e Covid. Por que desespera a medicina? Porque a gente sabe que no momento que um vírus entra e se ativa dentro do nosso organismo, não tem o que fazer. Nós vamos ter que ajudar o organismo a superar e recuperar até o sistema de defesa matar o vírus e a gente cicatrizar. Todo tratamento para doença viral é praticamente igual. Aqueles que dão diarreia, nós vamos colocar no soro se precisar. Para as doenças respiratórias, nós vamos dar oxigênio, suporte se precisar, como ventilação mecânica, que é intubação, colocar o tubo na garganta ou até aquelas não invasivas. Na infância também isso acontece. Covid assusta adulto. Médico pediatra geralmente tem maior preocupação por bronquiolites, que são doenças que vão levar à inflamação da tubulação pulmonar. E o tratamento nos dois casos são bem parecidos. Nós vamos dar oxigênio, suporte, que seria aquelas máquinas para ajudar a respirar, até o corpo se curar. Quando a gente fala de sintoma, é porque a gente fala de probabilidade. Todo vírus dá praticamente qualquer coisa. Quando tem sintomas muito característicos, aí sim nós dizemos que seria uma bronquiolite. Bronquiolite é causada 80, 90% pelo vírus sincicial respiratório, mas H1N1 dá, o Covid dá, o parainfluenza dá. É importante nós entendermos que quando nós falamos de gripe, resfriados, bronquiolite ou virose, nós estamos falando dos sintomas e da probabilidade dos vírus mais frequentes que causam aquela doença, e não é a doença em si. Por isso que é quase impossível nós sabermos. Na pandemia eu via muita gente falando: eu fiz o teste do Covid e não é Covid. Infelizmente não dá para saber. Nenhum teste é 100%, mesmo positivo ou negativo. Quem fazia teste do Covid e vinha negativo, mesmo assim varia do tipo de exame. 30% das vezes podia ser negativo se tinha Covid. Se o exame era melhor, diminuía a possibilidade, 95%. Então só 5% eu perdia. Esse é um dos motivos pelos quais tanto vírus se disseminou, porque as pessoas falavam: eu tô Covid negativo, então não é Covid. Eu vi muita gente que colheu 5 testes, só no 5º veio positivo. Também o fato de vir positivo, infelizmente, não quer dizer muita coisa. Se eu tiver gripado, resfriado, que eu tava com vírus aqui, por exemplo,
o Covid. Vai demorar para ele sair do meu nariz, pode demorar até um mês. E aí eu começo a ter febre, tosse, coriza e dor de garganta. Eu colho o teste, veio o Covid. Mas no fim, era aquele Covid de um mês atrás. E naquele momento atual eu tô com H1N1. Isso pode acontecer? Pode. E o pior, eu posso também fazer o teste do H1N1 e ele vir negativo. Por isso que vocês têm que entender que não tem exame definitivo. Nos baseamos muito mais nos sintomas do que nos exames. Por isso que também não adianta ficar colhendo exame à torta direita, porque ele pode me dizer que foi uma doença do passado e não aquela que eu tô tendo no momento. E isso também não vai me ajudar a decidir se eu tenho que tomar antibiótico ou não, porque a maioria das pneumonias causadas por bactérias vem depois de uma infecção causada por vírus. Os vírus geralmente vão pegar aqui em cima, vai dar gripe e resfriado porque eles vão pegar a parede do nariz até a garganta, vão se reproduzir lá, nós vamos fazer febre para chamar o sistema de defesa e nossa defesa ataca a parede onde o vírus está. Os sintomas que eu falo são relacionados a isso daí, ao ataque do vírus e a nossa defesa. Se eu tô tendo uma batalha do meu nariz até a garganta, vai fazer o quê? Tosse e coriza. Isso seria a consequência e não a doença. No fim, eu vou ter toda a minha parede machucada e essa catarreira toda. As bactérias, que o principal seria o pneumococo, que a bactéria responde ao antibiótico, ela vai aproveitar essa secreção, onde ela vai se reproduzir, minhas defesas, a parede está machucada, aí sim ela invade. No caso do pulmão, a tosse é o santo remédio para ajudar que nós não tenhamos pneumonia, porque o catarro que está sendo produzido aqui dessa batalha vai tentar ir para o pulmão. Eu tuço e engulo. As crianças têm que tossir quando estão gripadas. Eu não posso tirar essa tosse. Se eu dou remédio para tosse que corta a tosse, ela vai ter pneumonia, porque o catarro vai ficar lá, aumenta muito a possibilidade da bactéria entrar lá naquela secreção, aproveitar que está a defesa baixa, infeccionar. Se eu colher um exame do meu nariz e der um influenza, um H1N1, isso não quer dizer que não deu tempo da bactéria ir no meu pulmão, aproveitar da infecção do H1N1 e dar uma pneumonia. Por isso que às vezes vocês vão no médico, hoje eu falo que é uma gripe, amanhã é uma pneumonia. É uma gripe maltratada? Não, não é uma gripe maltratada e mal curada. É uma gripe pura e simples e a bactéria que se aproveitou. Eu tinha uma gripe por H1N1, a bactéria, que é o pneumococo, se aproveitou daquela secreção da minha imunidade e que machucou tudo, e aí sim dá uma pneumonia. Então o teste do H1N1 não me descarta se vai ter uma pneumonia pela essa bactéria pneumococo que complicou. Nós falamos que isso são complicações, assim como a otite e a sinusite. Por isso que não dá para prever se a gente vai evoluir e também não dá para evitar, porque vai depender muito mais daquela doença em você, por exemplo, aquele H1N1 igual ao Covid, algumas pessoas eram grave, em outras pessoas não era. A quantidade de secreção que vai produzir e o quanto isso vai atingir seu sistema de defesa. Então, 2 dias depois, a infecção por uma bactéria dando pneumonia aparecer é uma questão de vários fatores. É impossível o médico prever. Vamos dar um antibiótico, então, logo de cara, para que isso não aconteça. Aí é um outro problemão, porque a maioria das doenças não vão evoluir com pneumonia. Então eu tenho que pensar o seguinte, antibiótico pode ser que dê muita consequência grave. Nós temos todo o nosso sistema de defesa que tem bactérias, o antibiótico mata ele. O antibiótico pode dar doenças graves, pode fazer proliferar bactéria no intestino e dar infecções graves, pode dar alergia, tem muitos malefícios associados ao antibiótico. O que passa na cabeça do médico na hora? Qual é a chance de ter uma bactéria e qual é o malefício do antibiótico? Você tem que colocar nessa balança. Se naquele momento que o médico está vendo, isso provavelmente é uma doença viral com baixa chance de complicação, de estar complicado na verdade, e qual é o risco do antibiótico? Aí se o risco de ser viral for alto, não vale a pena eu dar antibiótico, porque o antibiótico pode inclusive matar. Agora, se a chance de ser bactéria existir, aí eu dou antibiótico. É ruim saber isso, mas no fim, o médico chuta o que você tem.
porque é probabilidade, porque não tem exame. Ah, mas e o raio-x? O raio-x não vai me dizer se é uma bactéria ou um vírus ali. O Covid dava uma pneumonia viral que podia alterar o raio-x da tomografia. Isso não quer dizer que o antibiótico vai responder. Mesma forma que a sinusite, porque a gente nem pede mais raio-x e cílios da face, porque ele vai me mostrar que tem secreção. Agora eu não sei se é o Covid que está causando essa secreção na sinusite, porque o Covid dá sinusite, ou é o pneumococo, que é a bactéria que está dando a sinusite. O importante é nós diferenciarmos se é um vírus, ou seja, geralmente vai evoluir bem, já que a gente tem vacinas de H1N1 e do Covid, que são os vírus mais graves, ou se é uma bactéria, como o pneumococo, que pode levar à morte, eu tenho que dar antibiótico. Nós vamos por probabilidade pela história que nós chamamos de natural. Todo vírus de gripe e resfriado, ele vai fazer o quê? Ele vai começar com o vírus se reproduzindo do nariz até a garganta, então vai dar sintoma leve na hora que ele entra na parede. Pode dar um pouquinho de tosse, coriza, dor de garganta e vai piorando, porque o vírus se reproduz, vai machucando tudo, vem nosso exército. Nessa hora, pode como não pode fazer febre, por 48 a 72 horas. Na batalha, vai machucar tudo, então vai piorar muito, por isso que é normal. Os primeiros 5 dias que a gente vai ficando doente, vai piorando, porque vai aumentando a batalha, vai começando a sair mais secreção, às vezes fica até verde. Então a criança começou com febre, 48 a 72 horas. Os 5 primeiros dias começou a piorar os sintomas e estabilizou entre o 6º e o 7º. E aí vai demorar para melhorar, porque tem que cicatrizar para a tosse parar, de 2 a 4 semanas. Mas aí depois de uma semana tem que melhorar progressivamente. Se isso acontecer, é altíssima probabilidade de ser um vírus. Isso são sinais e sintomas. Se for assim, não vale a pena dar antibiótico. Se a criança estiver abatida, com falta de ar, a febre durar mais do que 72 horas, piorar não só depois dos primeiros 5 dias, mas manter uns 10 dias com muita secreção, aí vai ter uma possibilidade, uma probabilidade de ter um pneumococo, que é uma bactéria, e de haver a necessidade de eu dar antibiótico. É certeza? Nunca é certeza, nenhum exame faz isso. Nós temos, na verdade, que focar muito na percepção das mães associada a toda essa questão de sinais e sintomas para nós errarmos menos. Eu sempre falo, como a medicina é uma ciência que não é exata, não tem 100% e nem 0%, nós somarmos tudo, a percepção das mães, o exame médico, clínico, do pediatra, o fato do pediatra e a mãe e a criança se conhecerem, tudo isso vai somando para nós calcularmos melhor a probabilidade. Por isso que o médico do pronto-socorro vai errar mais. Ele não conhece a criança, é muito rápido, é muito cheio, é um lugar de estresse. O médico do consultório erra menos porque ele conhece a mãe, ele entende um pouco melhor como aquela família funciona, ele está um pouco mais com calma. Por isso que o ideal é nós levarmos o pronto-socorro quando? Quando a criança não está bem, quando ela está com falta de ar, essa febre persiste aí por mais de 48 a 72 horas. E também quando a mãe acha que a criança não está normal dela, está diferente das outras doenças, a percepção da mãe também. Caso contrário, levar no pediatra diminui o risco de usar antibiótico, porque o médico do pronto-socorro vai dar mais antibiótico, porque é tudo calculado em probabilidade, e no pronto-socorro ele quer errar menos, ele conhece menos as famílias, mas também não quer dizer que dar antibiótico demais vai fazer bem. Muitas vezes faz mal, aumenta até a resistência. Eu não sei se eu confundi mais ou se eu ajudei um pouco, porque realmente é complexo, por isso que confunde tanto a cabeça dos pais e confunde às vezes a cabeça do médico, tá certo?